Fala aí galera, salve salve! Estamos aqui com mais uma questão do Enem 2018, pela prova azul, é a questão 169. É uma questão bem legal aqui, que aborda o conteúdo de escala. É uma questão aí um pouquinho diferente daquelas questões tradicionais de escala. Então se você quer ver a solução, fica nesse vídeo até o final. Já vou pedir que você deixe aquela curtida, se inscreve no canal e deixa um comentário que é muito importante, tá bom? Vamos para a questão. Diz assim, ó, uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura, logicamente isso é o tamanho real, né? E uma esteira de 90 metros de comprimento. Claro que isso também é tamanho real. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter uma altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar um comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x, ou seja, a escala aqui é 1 sobre x. Então vamos pensar primeiro na altura, certo? Se a altura é de 15 metros e no desenho deve ficar entre meio centímetro e 1 centímetro, então vamos aplicar os extremos, meio centímetro e 1 centímetro, para ver em que intervalo x vai ficar, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A gente sabe que a escala é 1 sobre x, 1 para x é 1 sobre x. Então a escala, por outro lado, a gente sabe que é dzinho sobre dzão, ou seja, é o tamanho no desenho sobre o tamanho real. A escala 1 para x, eu vou considerar aqui o dzinho como sendo 0,5, depois eu considero como sendo 1 centímetro, tá? Isso aqui está em centímetros, sobre o tamanho real. O tamanho real dessa altura é quanto? O tamanho real da altura é 15 metros, certo? Eu não posso resolver isso aí porque eu tenho um em metro e outro em centímetro, então eu vou ter que dar uma ajeitada aqui, tá? Vou transformar de metro para centímetro, então vai ficar 0,5 centímetros. E embaixo, pessoal, para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então 15 vezes 100 dá 1.500, basta acrescentar 2 zeros. Aqui eu posso cortar centímetro com centímetro e eu posso multiplicar aqui por 10, ó, em cima e embaixo, para me livrar da vírgula. Quando eu faço isso, fica 1 sobre x igual a 5 sobre 15.000. E mais uma vez eu posso simplificar. Ó. Simplificando aqui por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre x igual 5 dividido para 5 dá 1. E 15.000 dividido para 5 dá 3.000. Então, ó, fazendo aqui meio pelos extremos, x é igual a 3.000. Para que a altura no desenho seja de 0,5 centímetro, o x tem que ser 3.000, ou seja, a escala tem que ser 1 para 3.000. Aí vamos agora encontrar o outro extremo, que é se o tamanho for de 1 centímetro no desenho. Aí eu vou fazer do mesmo jeito. Ó. A gente sabe que escala é 1 sobre x, né? E escala é dzinho sobre dzão. Então, eu vou colocar aqui, ó, o dzinho é 1 centímetro agora. E o dzão, que é o tamanho no real, é 15 metros. Então, aqui está em metro e aqui está em centímetro. Mais uma vez, eu vou ter que ajeitar, ó. Fica 1 sobre x. Vou ter que multiplicar o 15 por 100 para transformar tudo para centímetro, tá certo? Então, fica 1 sobre 100 vezes 15, 1.500. Aí, eu já corto, aqui fica centímetro e aqui também centímetro. Porque eu corto centímetro com centímetro. E já posso fazer meio pelos extremos. Ó. 1 vezes x dá x. E 1 vezes 1.500 dá 1.500. Para que essa altura no desenho fique de 1 centímetro, a escala tem que ser de 1 para 1.500. Então, os valores de x tem que estar entre 1.500. Então, 1.500 é menor que x, que é menor do que 3.000. Ou seja, é assim, ó, você tem aqui o 1.500. Então, os valores que satisfazem essa primeira condição os valores que estão entre 1.500 e 3.000, ou seja, estão neste intervalo aqui. Então, isso também é um problema de intervalo. Então, para satisfazer a condição de que a altura no desenho deve ficar entre meio centímetro e 1 centímetro, o valor de x deve ser quanto? Deve estar entre 1.500 e 3.000. Mas ainda tem outra condição, olha.
Ele quer que a esteira, que mede 90 metros, ela quer que seja superior a 4 centímetros no desenho. Então, vou fazer do mesmo jeito, olha. Você sabe que a escala é Dzinho sobre Dzão, certo? E a escala é 1 para x. Igual, quem é o Dzinho? O Dzinho é 4 centímetros, que é o tamanho que deve dar no desenho. Digamos que assim, é o limite ali que ele quer, tá? E o Dzão é 90 metros. Então, o Dzinho é 4 centímetros e o Dzão é 90 metros. Então, fica 1 sobre x igual... transformar tudo novamente para centímetros. Então fica 4 centímetros e embaixo fica 90 vezes 100 para transformar para centímetros. Dá 9.000 centímetros. Porque aqui eu cancelo centímetros com centímetros e eu posso simplificar tudo por 4. Ó. 9.000 para 4 e 4 para 4. Então vai ficar 1 sobre x igual 4 para 4 dá 1 e 9 para 4 para 2 dá 4.500, então dá 2.250. Agora você pode fazer meio pelos extremos, x é igual a 2.250. Portanto, o x deve ser menor do que 2.250. Bom, eu quero que você note o seguinte, ó. Eu tenho uma escala de 1 para x. A partir do momento que eu aumento esse x, o tamanho no desenho diminui. E a partir do momento que eu diminuo esse x, o tamanho do desenho aumenta. Por exemplo, imagine que você faça uma maquete numa escala de 1 para 2.000. E você faça uma maquete numa escala de 1 para 1.000. Onde é que a maquete vai ser maior? A maquete vai ser maior onde o x for menor. Então, uma escala, imagina assim, uma escala de 1 para 1.000. Você fez uma maquete. E você fez outra maquete numa escala de 1 para 2.000. É lógico que, a partir do momento que eu aumento esse x, o tamanho da minha maquete diminui. Portanto, aqui, digamos que você tem aqui 2.250. Então, os valores que me interessam nessa segunda condição são os valores menores do que 2.250. Porque a partir do momento que eu diminuo o meu x, o tamanho no desenho aumenta. E como ele quer superior a 4, então eu devo diminuir, pegar os valores à esquerda de 2.250. Porque se eu pegar 2.250, dá exatamente 4. Mas eu quero que seja maior que 4. Então, se eu quero maior que 4, eu devo pegar a esquerda de 2.250. Porque são os valores menores do que 2.250. Porque eu diminuindo o x, eu aumento o tamanho do desenho. Então, gente, para finalizar, eu preciso de um intervalo que satisfaz essas duas condições. Ou seja, que tenha o x menor do que 2.250 e que tenha o x entre 1.500 e 3.000. Então, vou colocar aqui nessa primeira reta real os valores entre 1.500 e 3.000. Então, digamos que aqui esteja o 1.500, certo? E aqui esteja o 3.000. Então, os valores que estão entre 1.500 e 3.000 são todos os valores que estão aqui neste intervalo. E digamos que 2.250 esteja aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui os valores à esquerda, que são os valores menores do que 2.250. Aí agora eu quero um intervalo que satisfaça as duas condições, o de cima e também o de baixo. Quando eu falo "e", dá a ideia de interseção. Então, ó, eu vou pegar exatamente aqui, ó, o intervalo que vai de 1.500 até 2.250. Esse intervalo aqui, ó. Portanto, o meu x ele deve ser maior do que 1.500, no entanto, menor do que 2.250. O que condiz aqui perfeitamente com a letra C. Então, essa questão é muito legal, que envolve intervalos reais e envolve também o assunto de escala. Espero que você tenha compreendido. Deixa aquela curtida, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau!